Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Omnus Engenharia e Educação. O tema da nossa videoaula de hoje são os domínios de deformação do concreto. E se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever agora aqui no nosso canal. Se você estiver assistindo pelo IGTV, deixe o seu comentário e o seu like. Bora começar a aula? A ruptura de elementos estruturais no estado limite último é caracterizada pelas deformações específicas que ocorrem no concreto e no aço, que atingem os seus valores últimos de deformação. Ou seja, os domínios de deformação representam as diversas possibilidades de ruína de uma seção de concreto armado. Nesta configuração, temos um elemento de viga quando submetido a um carregamento com momento fletor atuante. Nesta configuração, temos duas regiões bem distintas. Na região superior, o elemento apresenta esforços de compressão, que é resistido pelo concreto. Na região inferior da peça, ela apresentará esforços de tração. Reparem que no centro da seção, temos uma região onde as tensões atuantes são nulas, ou seja, não há nem esforços de compressão e nem esforços de tração. Essa região é denominada de linha neutra da seção e pode ser calculada a partir de expressões matemáticas bem simples. Então, dependendo do nível de solicitação na seção, os elementos de concreto armado vão estar mais comprimidos ou mais alongados. E dependendo das deformações que ocorrem no concreto e também no aço, tem-se os diferentes tipos de ruína. Então, resumindo, um elemento de concreto armado ele pode romper ou por compressão excessiva do concreto ou por um alongamento excessivo da armadura de aço. Nesse diagrama que nós temos na tela, ele representa todos os possíveis domínios de deformação de uma seção de concreto armado. Eu chamo a atenção para vocês para alguns pontos importantes. Por exemplo, à direita desta linha 0 aqui, nós temos uma região que caracteriza o encurtamento da seção de concreto. E à esquerda dessa linha 0, nós temos uma região que representa o alongamento da armadura de aço. Um outro ponto importante é a região à direita desta linha 0 até εc2, que determina o valor da deformação específica no concreto, que caracteriza o início do seu patamar plástico. Este valor é representado por 2 por 1000 para concretos de FCK até 50 MPa. Esta outra região aqui, que vai da linha 0 até o ponto B, representa a ruptura da seção, ou seja, quando o concreto atinge a deformação última no valor de 3,5 por 1000, o material atingiu a sua deformação última, ou seja, a sua deformação máxima. Da mesma forma que para o concreto, temos valores específicos para as deformações que ocorrem no aço. Reparem aqui no diagrama. Essa região aqui, à esquerda, que representa o alongamento da armadura de aço, nós temos dois pontos de referência. O primeiro deles, chamado de εYD, é o valor de alongamento específico do aço, que caracteriza o seu patamar elástico, ou seja, o aço trabalhando dentro desse limite, ele está no seu patamar elástico. Quando a armadura de aço atinge o valor de εYD, tem-se início o seu patamar plástico, ou seja, um escoamento da armadura de aço, que vai até o seu valor de ruptura, que é de 10 por 1000, que é denominado pelo ponto A.
Observem que os elementos de concreto armado sempre vão estar trabalhando dentro desses limites, caracterizados pela reta do ponto A e por esta reta do ponto B. E dentro desta região aqui, existem o que nós chamamos de domínios de deformação, que são caracterizados em função de quanto a seção de concreto está sendo comprimida e quanto a armadura de aço está sendo alongada. E tudo isso com base na profundidade desta linha neutra aqui, que é a que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, chamando de zero. A primeira região que nós vamos analisar é caracterizado por esta área em vermelho e que representa a tensão uniforme. É como se eu estivesse solicitando à seção de concreto armado somente a tração. Esse domínio é representado pela reta A e caracterizado por uma ruptura por deformações plásticas excessivas. Reparem que a armadura de aço está sendo alongada até o seu limite de 10/1000. Neste tipo de ruptura, há grandes deformações. Isso ocasiona uma ruptura com aviso, pois o aço está escoando até o seu limite. Neste caso, o valor da profundidade da linha neutra tende ao infinito negativo. Ainda caracterizado por grandes deformações, porque o aço está escoando até o seu limite de 10/1000 e o concreto não chega a ser comprimido. Nesta configuração, é como se tivéssemos esforços de tração não uniformes. Reparem que o valor da linha neutra, neste caso aqui, é zero. O próximo domínio, o domínio 2, é caracterizado por uma região que está sendo submetido a esforços de flexão simples ou flexão composta. A flexão simples é quando tem-se apenas momentos fletores atuando na seção. A flexão composta, além do momento fletor, há também esforços axiais atuando na seção. No domínio 2, vejam que além do aço estar escoando até o seu limite de ruptura de 10/1000, nós já temos uma compressão no concreto até o seu limite de 13,5/1000. Neste caso, a profundidade da linha neutra ela vai de 0 a 0,259 de D. Este valor da profundidade da linha neutra pode ser calculado facilmente por semelhança de triângulos. O próximo domínio que nós vamos ver é o domínio 3. Neste domínio, temos o aço trabalhando dentro do seu patamar de escoamento, o seu patamar plástico, até o valor limite de 10/1000. O concreto, por sua vez, está trabalhando no seu valor de encurtamento último, εcu, de 3,5/1000. Para peças dimensionadas no domínio 3, a ruptura será caracterizada por um esmagamento do concreto. Observem que nesta configuração nós ainda temos grandes deformações, pois o aço está além do seu patamar elástico. Ele alonga até o seu valor limite de 10/1000. A linha neutra, o valor da profundidade também pode ser calculado por semelhança de triângulos, sendo o seu limite superior de 0,259 de D e o limite inferior de 0,628 de D, sendo D a altura útil da seção de concreto. Importante comentar também que é no domínio 3 que nós temos a maior economia para os dimensionamentos, pois tanto o aço quanto o concreto estão trabalhando próximos aos seus valores limites. Neste caso, a ruptura ela é com aviso, pois nós temos deformações excessivas
no aço, porém ela é simultânea com o escoamento do aço e esmagamento do concreto. No entanto, a norma brasileira 6118 apresenta valores limites para a linha neutra, de modo a garantir condições mínimas de ductilidade, sendo um pouco mais restritiva que a condição da posição da linha neutra do domínio 3 para o domínio 4. A condição mais restritiva diz que a variação da altura da linha neutra em relação à altura útil da seção tem que ser menor ou igual a 0,45 para concretos com FCK de até 50 MPa e de 0,35 para concretos entre 50 e 90 MPa. No domínio 4, da mesma forma que no domínio 3, temos uma seção caracterizada por uma ruptura por esmagamento do concreto, pois o aço está trabalhando dentro do seu limite elástico, ou seja, temos uma seção que apresenta pequenas deformações. Neste caso, a ruptura se dá somente por esmagamento do concreto, ou seja, ela não apresenta aviso. Quando a peça romper, o concreto vai ser esmagado, sem que haja escoamento do aço. Esse tipo de ruptura é denominado de ruptura frágil. Pessoal, muito importante, observem que esse tipo de dimensionamento não deve ser realizado, uma vez que a estrutura não apresenta sinais de ruptura. Uma edificação que apresente ruptura com esta configuração não dá tempo para que os usuários evacuem o local. No domínio 4, a profundidade da linha neutra é dado por esta relação aqui, sendo o seu limite superior igual a 0,628 da altura útil e o seu limite inferior menor ou igual que a própria altura útil da seção. No domínio 4A, nós temos uma seção caracterizada por uma linha neutra neste pequeno trecho variando da altura útil da seção D até H, que é a altura total da seção. Nesta configuração, temos apenas esforços de flexão composta com a armadura comprimida. A ruptura é sem aviso. O último domínio que nós vamos ver é o domínio 5. O domínio 5 ele é caracterizado por apresentar apenas esforços de compressão, podendo ser esforços de compressão uniformes ou esforços de compressão não uniformes. Nós não temos esforços de tração no domínio 5. Repare no diagrama que nós não temos a armadura de aço sendo tracionada, sendo alongada. O valor da profundidade da linha neutra no domínio 5, ele está compreendido entre o valor da altura da seção, altura H, e o infinito positivo. Ainda no domínio 5, nós podemos ter uma outra configuração, com a seção toda sendo comprimida de maneira uniforme. Neste caso, a profundidade da linha neutra ela tende ao infinito positivo. Então, pessoal, estes foram os domínios de deformação do concreto, que representam as diversas possibilidades de ruptura de uma seção. Se você gostou do nosso vídeo, ele te ajudou de alguma maneira a entender melhor sobre o assunto, deixe o seu like e conta pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.